E o trabalho do Wilker Leon ele é excelente no sentido de que ele mostra a doutrinação acontecendo, e não é só isso. Ele mostra como que os estudantes estão pensando, o quão improdutivos estão esses estudantes. Eles não focam realmente no aprendizado, na melhoria da condição cognitiva. Eles repetem coisas ali, né, que estão sendo impostas, criam movimentos ali que não possuem um fundamento técnico para defender ideias que, por sua vez, também não fazem sentido. E se você for pegar a maioria da população, nem concorda com a maioria das ideias que são proferidas ali. Então, tipo assim... E mais um vídeo se iniciando aqui, galera. Conto com a sua inscrição, o seu like. É isso, galera. Bom vídeo e valeu. O youtuber Wilker Leon, inclusive um cara que eu gosto muito, que foi lá, teve a coragem de peitar o Jair Bolsonaro. Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz e não a esquerda volta? Me responde, para de ser covarde. Seu covarde, chuchuca do Centrão. Ele pode ser processado, inclusive pode ser até preso. Ou ter as restrições... Joga pouco Red Dead? Acha, irmão. Você não vai estourar tudo as constituições lá dentro. Eu já vou já. Não vai quebrar tudo as mesas. Liberdades. Não vai ter esse negócio de esquerda lá. Se tivesse uma academia lá, nós iríamos jogar tudo os pesos nos alunos. Coitado. Bicho, esse negócio aí, cara, esquece. Acabou o Bostir, irmão. Já era, acabou em nada. Impostas pela lei. Agora, ele tem gravado algumas aulas com os esquerdistas nas escolas para tentar demonstrar como a doutrinação funciona dentro das faculdades federais brasileiras. E existe sim doutrinação, mas ele pode se dar muito mal como se deu o Pethaken. E nós vamos ver isso no vídeo de hoje. O vídeo de ontem foi muito... E pare de censurar o chat da Twitch, seus modos viadinhos. Meu pai foi seminarista na sua juventude, foi professor de latim, foi professor de português, corrigido, é ômega. Eu fui atrás aqui de uma aula de grego, inclusive, grego para brasileiro. Eu estou querendo ser categórico. Eu não estou querendo ser a gente. O professor disse que é autoridade da sala de aula e o Wilker Leon continuou gravando e disse o seguinte: pela Constituição... Não é trabalho, e amanhã você vai estar aqui pra gente, viu? É avisado aí. Obrigado aí pela mensagem, irmão. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. E o Wilker Leon está correto nisso. O problema é que existem algumas leis estaduais que eu não sei se aplicam a Brasília ou não, que versam diferentemente. Queria uma opinião sua de um homem de verdade. Você não acha que esse bigode do Wilker não dá muito mais tesão do que a careca do Rubão? Agradeço pela resposta. Então, por exemplo, a gravação das aulas sem autorização também viola o artigo 46, inciso 4º da Lei 9.610 de 1998, que trata dos direitos autorais. Tanto as aulas quanto o material de apoio produzido pelo docente, como slides e apostilas, não pode ser divulgado ou reproduzido sem prévia autorização. O estudante ou qualquer pessoa que ignorar essa regra está sujeito à indenização que pode ser exigida pelo professor em ação judicial própria. Então ele pode se ferrar grandemente. Eu vou dar até o exemplo aqui de um fã da Taylor Swift que simplesmente me ferrou, tá? Então o que aconteceu? No show da Taylor Swift foi aquela desgraça. Tinha gente indo até com fralda. Pix comunista defensor da UNB mandou R$5 e os caras foram de fralda pro show da Taylor Swift. Se você tem 6K, monta um PC meia sola, faz live defendendo o comunismo e vira um pardal do Pix, depois começa a comprar BTC com o dinheiro dos menos favorecidos, monta um esquema de pirâmide, também é muito importante, vai tirar seus 30K por dia. Indo com fralda, pra se calabrear tudo de bosta ali, pra assistir Taylor Swift. Ela só é! E aí um desses camaradas, ele tava ali completamente alucinado. Jogar peso de academia é o caralho. E se gravou. Tinha que ir com F-22 do Top Gun lá pra obliterar essa universidade do diabo. Cara tá na... Deixa eu acelerar o vídeo aqui rapidão, rapaziada, porque eu preciso sair, tá? Eu tô atrasado, inclusive, já. Ele mesmo se gravou, colocando nas redes sociais dele, onde deu mais de 400 mil visualizações, gigantesco. Ele mesmo se gravou, certo? E aí eu vi aquilo aparecendo na minha timeline do Twitter. Aí eu falei assim, vou colocar no meu vídeo. E eu não falei nada do cara. Eu só mostrei assim, olha só, pessoal, hein? Só. O cara me processou, eu tive que tirar o vídeo do ar e ainda pagar mais R$4.000 pra ele. Em um vídeo que ele mesmo publicou. Da cabeça do juiz, você não sabe o que vai sair. Que tu bate, agora, mandou a probabilidade Xandão, do Wilker Leon se ferrar gravando essas aulas, eu digo que é praticamente causa-ganha para os professores. É causa-ganha para os professores e causa-ganha para os alunos. Essa também a lei dizendo o seguinte, tá ali, ó, eu gosto toda manhã e me alimentar melhor. Inclusive te avisando, cara. Antes eu não sei se isso daqui, se esse lance aqui procede, porque o Wilker não é a primeira vez, né, que ele responde processo, inclusive por isso, né? E das vezes parece que ele ganhou. Eu acho que ele parece que o Wilker, ele tem entendimento do que ele tá fazendo. Inclusive, se eu não me engano, ele tem conhecimento nessa parte de direito. Não sei se ele já estudou, se ele fez faculdade de direito e tal, tipo assim. Teve um vídeo dele que, se eu não me engano, ele comentou algo sobre isso, que ele seria advogado, alguma coisa assim, não é?
Então, assim, me parece que ele sabe o que ele tá fazendo ali. O Nando Moura citou aqui negócio de lei estadual. Isso daí é uma coisa que eu acho que um cara que é advogado, que nem no caso do Wilker, se ele for mesmo, ele sabe disso, né? Ele deve entender ali mais ou menos como é que funciona a dinâmica. Eu, sinceramente, cara, eu não consigo entender essa... Quando o Nando Moura diz aqui que o que você não sabe o que pode sair da cabeça do juiz, isso é verdade. Você não sabe o que o juiz vai determinar, né? Infelizmente, mas assim, não parece que o cara tá fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque ele filma ele mesmo, certo? Ele priva lá a imagem das pessoas na sala de aula, né? Ele tá mostrando ele ali. Tipo, eu não consigo enxergar problema nisso daí, né? Nunca vi uma lei que fala que é proibido fazer isso. E não tem. Tanto que é que ele faz o que faz, né? Mas aí eu não sei, né, desse embate aí ele com a universidade ali, essa guerra, vamos dizer assim, travada, se pode resultar em alguma coisa pra universidade, positiva pra universidade. Não sei. Um cara que já levou uma cacetada de processo, e mesmo pelos processos sendo absurdos, às vezes você tá lá e se dana. Tá se dana. Teve uma senhora que me processou, por exemplo, porque ela colocou um print de uma resposta que eu nunca dei. Eu nunca dei essa resposta. Ela tá lá, colocou aqui, ó, desse print, me ofendeu, tal, etc. Eu falei, isso é um print, eu não tenho essa resposta nos meus bancos de dados, eu nunca dei essa resposta. Né? E um print em qualquer lugar pode ser facilmente forjado, correto? Argumentei isso na justiça e tal. O que aconteceu? O juiz simplesmente copiou e colou uma sentença de locatários. Isso na Justiça do Rio de Janeiro, que é maravilhosa, né? É exemplo pra justiça. De cara que estava fazendo aluguel e copiou e colou a sentença que não tinha nada a ver. Aí nós fomos recorrer para a segunda turma, para os desembargadores. Quando chega esses processos pequenos lá, de juizado civil especial, eles nem leem. Aí o que eles colocaram? Está fundamentada pelos próprios méritos da decisão. Mandou é resposta R$5. automática, cara. E tome lá. Xandão, o que você acha que aconteceria se você chegasse na aula desse professor falando que a Terra é plana? Você tá maluco? Você acha que eu ia falar um negócio desse, mano, se eu tivesse uma universidade dessa? Eu numa universidade dessa aí, se eu... Ixi, irmão. Eu nem... Ixi. Você tá maluco? Eu não ia aguentar o primeiro semestre. Justiça brasileira é. Você pode argumentar, não, aqui meus direitos pela Constituição e tal, etc. Caiu no juiz, cara. Dependendo do juiz, você tá fudido. Acabou. Acabou. Se não existe autorização expressa, a regra seria a solicitação de consentimento do referido professor para as gravações. Então o professor precisa consentir. Eu vi que ele entrou numa aula de história para começar a contrapor o professor lá. Professor, eu nem vou dar aula. Você vai continuar gravando aqui, ó, tá aqui o termo. Se você continuar gravando, você vai ser processado. Deveria, então, expressamente permitir a gravação. Tanto o professor quanto a escola tem que permitir expressamente. A hipótese é afastada se no contrato com o aluno estiver previsto o direito de acesso à gravação sob determinadas situações e condições. Ademais, ainda que o contrato preveja a gravação, esta não pode se dar de modo indiscriminado. Ainda que a escola autorize, ainda que o professor autorize, não pode sair colocando em tudo quanto é lugar, no YouTube, o caramba 4. Explica-se, o professor tem garantido pela Constituição Federal o seu direito à imagem. E o seu direito à imagem também inclui o direito à sua voz. É aí que é o problema para o Wilker Leão. Ou seja, um direito personalíssimo, irrenunciável, intransmitível, de todo indivíduo de controlar o uso do seu corpo, nome, imagem, som, aparência ou quaisquer aspectos construtivos da sua identidade. Neste contexto, o professor não é obrigado a conviver com a sua imagem circulando em mídias, redes sociais, canais e repositórios online sem autorização. E caso os professores desejem processar, ou os alunos desejem processar o senhor Wilker Leão, é causa ganha, infelizmente. Eu vi o professor no começo da aula falando assim, você é o cara da extrema-direita, e não é. O Wilker Leão não é um cara da extrema-direita. O Wilker Leão é simplesmente um cara que está contestando diversas coisas. É uma situação que vai ficar muito complicada para o Wilker Leão. O que eu acho disso tudo? Eu acho que dentro da sala de aula, o professor tem o direito de colocar as suas regras. Que fazem doutrinação dentro das universidades federais, isso aí, mas sem dúvida nenhuma. Mas não tem que ser discutido dentro da sala de aula para movimentar a internet. Isso é acima. É por isso que a gente estava lutando tanto pelo... Eu já acho isso daí complicado, cara. Eu penso assim, se existe a doutrinação, se ninguém mostra como ela ocorre, se ela ocorre de fato, como que as pessoas vão discutir sobre isso? Porque o Nando Moura aqui no raciocínio dele, ele passa pro final. Isso deve ser discutido fora. Mas, pô, vai ser discutido onde, então? Quem que vai discutir sobre isso? Os professores entre eles vão discutir? Eles estão preocupados? Não. Eles reproduzem. Eles cumprem com o papel deles de professores. O questionamento é justamente sobre isso, sobre a doutrina que é imposta. Se ninguém mostra, se ninguém não é ir contra regra e querer agir de forma deselegante e sem educação. Mas, por exemplo, eu não vi ali por parte do Wilker um desrespeito. O professor, ele é autoridade na sala de aula, tem que ser respeitado. Inclusive, se o professor vir e falar assim, ó, eu não quero que você grave, eu não quero que saia o som da minha voz no seu canal, não quero nenhum tipo de exposição, eu acredito que o aluno, ele tem que seguir isso daí. Isso daí eu concordo. Mas a observação que eu faço é a seguinte, se tem um professor que tá
promovendo a doutrina, como que as pessoas de fora vão entender essa doutrina e a maneira como ela está sendo apresentada se ninguém mostra? Como que as pessoas sequer vão saber disso daí? Esse que é o problema. Como é que fica isso, então? Então, talvez alguns ajustes precisem ser realizados, né? Sei lá. Na própria lei, né? Porque, tipo, fica uma coisa assim. Fica meio que um impasse isso daí, né? Ridículo isso. A universidade é um local público. Qualquer pessoa pode entrar em universidade pública. Não precisa nem ter matrícula. Esse tipo de lei é para acobertar doutrinação. Então, ô Elias, acaba virando isso, né? Porque se ninguém pode mostrar... Se ninguém pode mostrar nada... O negócio é complicado, né, velho? Entendeu? Sei lá, é um negócio meio óbvio, inclusive, isso. Mas, uma escola sem partido, que foi destruído, inclusive, por Jair Bolsonaro. O próprio professor Olavo de Carvalho, quando ainda não tinha ficado completamente doido e alucinado, ele dizia o seguinte: quando você lê um livro, você tem que ler esse livro e assumir que tudo aquilo que o autor fala é verdade no momento da leitura. Tudo. Seja Karl Marx, seja Engels, seja Gramsci. No momento que você está lendo, você assume aquele mundo como verdade, até para poder aprender. No momento posterior é que você faz as suas considerações a respeito daquilo, se é válido ou não, com o seu arcabouço de informações que você tem. Então, dentro de uma sala de aula, eu acho que isso não vale, a não ser que seja um abuso flagrante do professor. Porque senão você desvirtua a própria aula e até mesmo o debate. Porque você pode cortar e editar esse debate para que o professor pareça um próprio paspalho. E às vezes o professor nem disse aquilo mesmo. Sabe? Eu entendo isso daqui que o Nando Moura tá falando. Isso daí é um procedimento realmente complicado, tem que ser feito com cuidado. É uma coisa que tem que ser feito com um certo cuidado, sim. Então, é uma questão, tá? E eu gosto, como falei de novo, cara, tem que explicar aqui pras varejeiras que ficam batendo a cabeça no vídeo. Eu gosto do Wilker Leão, mas a probabilidade dele se fuder é imensa. Aí as varejeiras, então você é comunista? Então você tá a favor dos professores comunistas? Então você quer a doutrinação? Tá bom, varejeira, vai pra puta que te pariu. Vá para a puta que te... Não, o que estava sendo dito aqui é simplesmente deveria ser desenvolvido um meio correto de fazer essas coisas. Como eu falei, tipo assim, para gravar esse tipo de conteúdo é complexo, é realmente complexo isso daí. O negócio é tenso. Agora, para mim o trabalho do Wilker Leão ele é excelente no sentido de que ele mostra a doutrinação acontecendo e não é só isso. Ele mostra como que os estudantes estão pensando, o quão improdutivos estão esses estudantes. Eles não focam realmente no aprendizado, na melhoria da condição cognitiva. Eles repetem coisas ali, né, que estão sendo impostas, criam movimentos ali que não possuem um fundamento técnico para defender ideias que, por sua vez, também não fazem sentido. E se você for pegar a maioria da população, nem concorda com a maioria das ideias que são proferidas ali. Então, tipo assim, nesse sentido, acho bacana. Agora, essa questão direta, relação aluno-professor gravar a aula, isso aí tem que ser feito com cuidado, realmente, né? Porque também se o aluno, às vezes, ele grava lá, e se ele, que nem o Nando Moura falou, ele quiser fazer um corte tendencioso, ele pode acabar fazendo isso. Ele pode cometer esse erro de forma direta ou indireta, e fazer o professor parecer ser algo que não é de fato, entende? É complicado isso daí, o negócio é complicado. É tipo assim, é que nem o Ben Mendes não entra nos estabelecimentos gravando, não dá problema, não dá problema pra caramba. Aí, você não pode gravar aqui. Tem que ter o consentimento nosso. O cara entra lá numa clínica de odontologia. Entende? Sempre tem essa diatribe. Sempre tem isso. Mas o negócio é foda.